E mais uma aula exclusiva, aula 15, como calcular o peso ideal do paciente. E vamos lá. E o que seria o peso ideal? O peso ideal é o peso que uma pessoa deve ter de acordo com a sua altura, de modo a reduzir o risco de problemas de saúde, como obesidade, diabetes, hipertensão e desnutrição. Aqui existe uma classificação que é a do IMC. Ela é muito importante, ao qual nós vamos nos basear para fazer o plano alimentar do paciente. Eu não vou adentrar no mérito dela aqui não, porque ainda vamos ter uma aula aí para frente. Então vamos para o próximo slide. Aqui, essa foto, ela exemplifica em relação ao IMC como seria a nossa amiga aqui, ela em cada fase do IMC. Observe que tem uma diferença enorme entre elas. Aqui ela estaria com muito baixo peso, aqui ela estaria abaixo do peso, aqui ela estaria dentro do peso ideal, que é o peso normal, aqui ela estaria acima do peso, ou seja, com sobrepeso, né? E esses três últimos, aqui com obesidade grau 1, com obesidade grau 2 e no pior das situações com obesidade grau 3, ao qual a pessoa não consegue muitas vezes se locomover sozinha. Então, se você observar, cada um desses aqui tem a sua importância e irá nos ajudar a fazer o plano alimentar do paciente. E como funciona? Digamos que a nossa amiga aqui, a nossa chefe de cozinha, ela quer saber o peso ideal dela. Então vamos lá. O que a fórmula nos diz? Que devemos pegar a altura vezes a altura, ou seja, 1,65 m ela tem, vezes 1,65 m. Então, vamos colocar aqui, 1,65 m vezes 1,65 m vai dar fracionado em 2,72. O peso atual dela está em 49 quilos e o IMC em 18,1, ou seja, ela se classificaria aqui, ó, com baixo peso, que é entre 17 e 18,49. Então, voltando aqui, já temos a altura dela ao quadrado, agora vamos ver por qual fator a gente deve multiplicar esse aqui. Então, para conseguir saber o peso ideal, então vamos estabelecer aqui a classificação do peso normal, né? Ou o peso de eutrofia, que varia entre 18,5 e 24,9. Só que eu quero saber o valor médio desses dois números aqui, entre esses dois números aqui. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Aqui abaixo eu coloquei um exemplozinho ao qual vamos somar 18,5 com 24,9. Então, 18,5 mais 24,9 deu 43,34. Só que como eu somei dois números, eu preciso saber qual o valor do meio entre eles. Então, vamos lá. 43,34 dividido por 2 vai dar 21,7, que seria aqui no meio exatamente. Só que para facilitar o cálculo, em vez de colocar 21,7, eu aproximo para 22, que geralmente é um costume que a gente tem de fazer na hora dos atendimentos. Inclusive, eu sempre pratico esse número aqui, mas isso não é regra, como vocês vão ver à frente. Então, vamos lá. Eu preciso multiplicar 22, que é o valor médio que a gente encontrou aqui do peso normal, pelo valor da altura ao quadrado dela. Então, vamos para a seguinte fórmula. 22 vezes 2,2 vai dar um peso de 59,84 quilos. Então, logo aqui abaixo, o peso ideal, de acordo com o IMC de 22 que preestabelecemos, é de 59,84, ou seja, ela tinha 49 quilos, passando para 59,84 seriam 10 quilos,84 a mais. Então, lá na hora de fazer o cálculo do VET, nos basearíamos exatamente nesse peso e não no peso que ela tem, no peso que ela precisa alcançar. Então, vamos para o próximo exemplo.
Digamos lá que a nossa chefe de cozinha indicou o maridão dela, que inclusive gosta muito da tecnologia. Nosso amigo tem 1,81 m, ele tem 75 quilos e está com IMC quase dentro do ideal, que é de 22,86. Ele já está pré-estabelecido aqui no peso ideal ou no peso de eutrofia. Mas vamos fazer como fizemos no exemplo dela lá, que a gente pegou o valor mediano entre 18,5 e 24,9, que daria no final de tudo 22, ao qual nós arredondamos. Então vamos multiplicar aqui 22 pela altura dele ao quadrado, que nesse caso deu 3,28. Então vai dar a seguinte fórmula: 22 vezes 3,28 é igual a 72,16. Oxê, ele continua dentro do peso ideal. Ok, bacana, isso é muito bom. Então, nesse caso aqui, dependendo do objetivo do nosso paciente, a gente preestabeleceria manter o peso dele, até porque ele ainda se encontra aqui no peso normal. E se a gente for levar em consideração o cálculo que acabamos de fazer, ele teria que ter 72,16, ou seja, ele ainda teria que perder menos 2,840 gramas. Só que, observando aqui, o peso normal ele vai até 24,9. Como ele tem 75 quilos, vamos ver até que peso ele ainda se encontraria no peso ideal. Vamos fazer o cálculo aqui então. Vamos pegar 24,9 vezes aqui a altura dele ao quadrado, que é 3,28, e deu um resultado de 81,67 quilos. Ou seja, se ele ainda assim chegar a 81,67 quilos, ele ainda vai se encontrar no peso ideal, porém no limite do peso ideal, porque a partir de 25 já é considerado sobrepeso. Então você observou a diferença do primeiro exemplo para esse? No primeiro exemplo, nossa amiga aqui, ela está com IMC de 18, ou seja, aqui dentro do baixo peso, e o esposo dela, nosso amigo, encontra-se dentro do peso ideal. Agora vamos para um terceiro exemplo. Digamos lá que o chefe deles dois, ele também se interessou em saber como é que está o peso ideal dele. Qual seria o peso ideal dele? Ele tem 1,76 m e ele está pesando hoje 110 quilos. Vamos lá, fazer primeiro aqui o cálculo da altura dele ao quadrado, né? Altura vezes altura, ok. Altura vezes altura deu 3,1, beleza. Agora vamos pegar aquele cálculo que a gente fez lá do valor mediano entre 18 e 24, que deu 22. Vamos multiplicar aqui. 22 vezes 3,1, que é a altura dele ao quadrado. Então, o peso dele ideal daria 68,2, de acordo com a altura dele. Só que nosso amigo tem 110 quilos. Aqui, vem cá comigo. Se a gente chega para um paciente que tem 110 quilos e diz assim para ele, você vai ter que perder 41, quase 40, pronto, arredondar. Você vai precisar perder 42 quilos. Meu amigo, minha amiga, o paciente vai desistir muito mesmo antes de começar. Então, o que eu oriento a você fazer nessa parte aqui? Ao invés de você falar que ele precisa perder 40 quilos, você pode omitir essa informação no momento e fazer o seguinte: ao invés de colocar o IMC dele no valor mediano do peso normal, você vai verificar onde ele se encontra. O IMC, o dele está 35,48. 35, acima de 35 é obesidade grau 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no valor mediano da obesidade grau 1, que vai ser de 30 a 34,9, o valor do meio. Então vamos lá, 30 mais 34,9 deu 64,9, dividido por 2 vai dar 32,45. Então a gente pode retirar esse 45 e deixar apenas o 32.
aqui. Então vamos fazer a seguinte conta agora. Pegando o IMC de 32, vamos multiplicar pela altura ao quadrado dele. Então vai ficar da seguinte maneira: 32 vezes 3,1, que vai dar 99,2. Ou seja, vamos diminuir agora a quantidade de quilos que ele tem pelo valor que a gente conseguiu. 110 menos 99,2. Ele vai precisar perder 10,8 kg para chegar nesse IMC de 32 ao qual nós pré-estabelecemos aqui. Pensa comigo, qual seria mais adequado? Você chegar para o paciente e dizer que ele precisa perder 40 kg de cara para chegar ao peso ideal? Ou você pode falar o seguinte: vamos por etapas. Como o senhor encontra sim obesidade grau 2, vamos perder de 10 em 10 quilos, ou vamos fazer aqui um método para você perder primeiro 10 quilos e assim conseguir chegar com o peso ideal? Eu acho que no meu ponto de vista seria muito mais viável fazer dessa segunda maneira, até para você não assustar o paciente. Porque se o paciente botar na cabeça que precisa perder 41 quilos, ele não vai nem lá. Ele não vai fazer o que você está falando. Ele ainda vai falar mal de você. A mulher, o cara lá, não vai nem falar nutricionista. Fui lá, a mulher queria que eu perdesse 41 quilos, o cara queria que eu perdesse 41, 42 quilos. Então, no meu ponto de vista, seria mais viável fazermos isso aqui. Porque o paciente vai olhar, 10 quilos, né? De 110, eu vou estar pesando 99, um pouquinho ou menos de 100. Então, eu acho, no meu ponto de vista, que seria muito mais viável você fazer isso. Então, fica a dica aí para você observar em relação ao IMC. Tá vendo que não é regra você seguir exatamente o que está aqui? Você pode pré-estabelecer um IMC determinado e trabalhar em cima daquilo. É por isso que muitas vezes a gente não pode julgar o trabalho do colega, até porque a gente não sabe qual foi o critério que ele utilizou para poder se basear no resultado do paciente, no planejamento dele, né, do próprio profissional. A não ser que você pegue a anamnese, entenda todo o caso para você tentar entender o que o próprio colega fez. Mas fora isso, você pode pegar as informações mais específicas que o paciente deu em relação ao último atendimento e você pode pré-estabelecer o seu próprio atendimento ali, o seu próprio critério de atendimento. O peso ideal do paciente é muito importante para determinar a saúde do mesmo. Precisamos entender como funcionam os cálculos para melhor atendê-los. Vocês viram aí que nesses 3 casos aqui eu utilizei cálculos diferentes em formas diferentes. A estrutura do cálculo é o mesmo, porém os números foram diferentes. Então a gente precisa entender desses cálculos para poder atender melhor os pacientes. Agradeço a você por ter chegado até aqui ao final da aula e até a próxima aula.